Muito bem, aqui no nosso projeto eu vou digitar algumas tarefas sem me preocupar com o contexto, só para você entender essa lógica, tá? Tarefa 01, tarefa 02, eu vou aqui já mostrar algumas coisas. Se eu quisesse multiplicar essa informação, eu posso clicar no canto direito embaixo, como no Excel, arrastar, só que ele não dá um incremento, tá certo? Vamos fazer aqui um teste, 1, 2, eu vou arrastar até aqui embaixo, ele somente copiou, 1, 2, 1, 2, ok? O Project tem esse detalhe, ele não é exatamente como no Excel. Tá, eu vou deletar esses demais. Para deletar, se eu deletar só na célula, ele só apaga o conteúdo da célula. Eu preciso marcar a linha toda para que ele delete o conteúdo da linha toda, tá bom? Outras formas de multiplicar a informação para baixo, por exemplo, eu vou selecionar aqui tarefa 2, vou apertar a tecla Shift e com a seta que aponta para baixo, eu desço um pouco mais, soltei a tecla Shift. Eu quero reproduzir a informação que está na primeira célula nas demais, então eu vou fazer Ctrl D. Então ele multiplicou a informação para as áreas que estavam marcadas. Então vamos completar o exemplo, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5. Colocar algumas datas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E vou definir uma sequência. Observe que todas as tarefas iniciam em 13 de novembro, como a gente falou, porque foi a data estipulada para o início do projeto. E agora eu vou utilizar essa coluna chamada predecessores, vamos entender como pré-requisitos, e vou definir uma sequência. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Na coluna predecessora, eu vou digitar o número da linha da tarefa predecessora ou tarefa pré-requisito. Por exemplo, aqui, estou na linha 2. E vou dizer que a tarefa 1 é pré-requisito dela. Então, estando selecionado aqui, eu vou digitar 1, Enter. Ele automaticamente criou essa ligação, porque as tarefas estão agendadas automaticamente. Ó. Lembra do que a gente viu no vídeo passado? Bem, outras formas de ligar predecessores e montar sequência. Eu poderia, por exemplo, dizer aqui no próprio gráfico, levando o mouse para a barra tarefa 2, que ela está ligada com a tarefa 3. Então, eu vou trazer aqui para a tarefa 2, clico, o botão esquerdo, seguro e arrasto até a tarefa 3. Observe que o mouse virou um símbolo de uma corrente com 3 elos. E está dizendo, né, vincular de término a início, a partir do término de tarefa 2 para iniciar em tarefa 3, vou soltar aqui o botão esquerdo do mouse. Ele faz a sequência e escreve o número. Eu quero que a tarefa 1 também se ligue com a tarefa 4. Outra maneira de fazer é assim, eu vou clicar na tarefa 1, vou procurar aqui na guia tarefa, existe um botãozinho aqui, ó, que também tem uma corrente. Ele se chama vincular tarefa selecionada. Então, eu marquei a tarefa 1, vou pressionar o botão Ctrl do teclado e vou clicar na tarefa 4. Solto o botão Ctrl, ele deixou marcado os dois. Agora, estando na guia tarefa, eu vou aqui no botão da corrente, dou um clique. Ele entende essa ligação e também escreve. E por fim, eu vou dizer o seguinte, que a tarefa 5 depende da 3 e da 4, depende de duas. E digitando ficaria assim, 3, ponto e vírgula 4, ou utilizando aquelas outras formas que nós já vimos. Tá? Então isso criou esse pequeno cronograma que está com a data de início em 13 de novembro, como nós combinamos. Bem, eu vou criar agora um outro exemplo igual a esse, só que nós vamos criá-lo com o projeto a partir da data de término. Vamos lá. Retornando à aba Projeto, eu vou novamente aqui em Informações do Projeto. E agora eu vou dizer o seguinte, que eu quero agendar a partir da data de término. Como a gente já tinha calculado, ó, 27/11, que foi quando concluiu aqui, vê? 26 de novembro é domingo, 27 é a segunda, que é exatamente quando ele termina. Então agora eu vou deixar como a data de término e dou um OK. O projeto que já estava feito, ou seja, as tarefas que já estavam planejadas, não teve mudança na sua configuração. Vai ter mudança nas novas. Então, só para ficar exatamente igual, para você comparar, eu vou marcar aqui as 5 tarefas, Ctrl C, e vou colar um pouco mais aqui embaixo, Ctrl V. Observe que elas estão terminando já em 27/11. Como só tem um dia, também começa em 27/11. Vamos ver o que acontece quando eu copio as durações que já estavam definidas antes
e vou colar nas mesmas tarefas. Elas se ajustam, mas você percebe que elas se ajustam pelo fim e não mais pelo começo, como foi no caso anterior. Por quê? Porque nós mudamos a prática de agendamento. Nós vamos criar aqui a mesma sequência. Eu não vou usar os mesmos números, porque senão eu estaria usando os números dessas linhas, e eu quero usar o número dessas linhas aqui, que é o do nosso exemplo. Ou seja, a tarefa 2 depende da 1. A 1 está na linha 8. 8, Enter. A tarefa 3 depende da tarefa 2. A tarefa 2 está na linha 9, né? Fazendo da mesma forma, se eu ligasse assim. Observe que ele está jogando para trás, percebe? Como ele está agora planejando do final para o começo, que foi o que nós pedimos naquela configuração. A tarefa 4, por sua vez, depende também da tarefa 1, que é a 8. Então vamos lá, do mesmo jeito, eu cliquei aqui, Ctrl, clico na tarefa 4, solto o Ctrl, vou novamente em tarefa, guia tarefa, botão da corrente inteira, que é vincular as tarefas, clico nele, ele vai montar a sequência, montou, aqui está a ligação. Vamos agora para a tarefa 5, que estava ligado com a 3 e a 4. A 3 está na linha 10 e a 4 está na linha 11, Enter. Observe que o prazo foi exatamente o mesmo, e tinha que ser. Nós temos as mesmas tarefas, as mesmas durações e a mesma sequência. Porém, tem uma diferença fundamental aqui. Você vai notar que nós temos um serviço aqui, uma tarefa, que é a tarefa 4, que no primeiro caso, ela ficou aqui mais à esquerda, começando na terça-feira, que é o dia 14. Exatamente, 14. Porém, no segundo caso, ela ficou mais à direita. Ela está começando no dia 15. Por que isso aconteceu? Porque como nós construímos no segundo caso o cronograma de trás para frente, ou seja, do final para o início, né? Ele disse que todas as tarefas ficariam o mais tarde possível. E a 4, o mais tarde possível que ela pode começar é dia 15. Dia 14 é o mais cedo possível que ela pode começar, tá? Então, perceba, aqui nós temos tarefas em que pelo menos a 4 ela ainda poderia atrasar um dia e não teria problema. Agora, nesse outro caso, nós não temos nenhuma tarefa em que eu possa atrasar um dia sem ter problema. Por isso, esse é um dos motivos que eu sempre recomendo: monte o seu planejamento pela data de início. Alex, mas eu sei a data de terminar, não sei a data de começar. Não importa. Mesmo assim, defina um início que for conveniente para o seu projeto, para mobilização do seu pessoal, mobilização de equipamentos, organização da área de trabalho e assim por diante. Monte todo o planejamento e verifique se está terminando na data que você quer. Se não estiver, nós vamos discutir juntos em vídeos mais à frente, em aulas mais à frente, como analisar o cronograma para reduzir e ajustar o prazo de conclusão. Então você não precisa se preocupar com isso. Esse é o segundo motivo pelo qual você não precisa se preocupar em planejar pela data de término. Porque mesmo planejando pela data de início, nós temos como regular o final. Existem critérios inteligentes para nós otimizarmos e regularmos o final do projeto. Além disso, como a gente já viu, tarefas vão poder ter alguma margem de atraso. E aí eu já vou adiantando, vamos chamar isso de folga. Vamos aqui na orelhinha formato, ó, na guia formato. Nessa guia formato tem uma opção bem aqui no meio chamada tarefas críticas. Eu vou clicar nela. Quando eu clico, automaticamente nessa tela que nós estamos do cronograma, que ela se chama gráfico de Gantt, tá certo? Ó, o nome dessa tela é gráfico de Gantt. Ele destacou em vermelho que ficou crítico, ou seja, essas tarefas são críticas, sendo que a tarefa 4 ela está com o tempo mais breve possível, ou seja, a folga dela está aqui à frente. Só que nesse caso ela perdeu a folga. A folga foi utilizada e o que acontece? Acontece que se ela atrasar o seu final, vai impactar na conclusão do nosso projeto, ok?